Entre Sombras. Capítulo 6. A revelação final. A noite caía sobre o Vale das Sombras, trazendo consigo uma aura de tensão palpável. Laura Martins estava no limite de sua busca pela verdade. Ela mergulhou nas sombras mais profundas da cidade, seguindo as pistas que a levariam ao epicentro da corrupção. Era um caminho sinuoso e perigoso, onde traições e perigos espreitavam a cada esquina. O rastro de evidências e segredos obscurecidos levou Laura a um local sombrio e isolado. O silêncio pesado pairava no ar enquanto ela adentrava o lugar, pronta para enfrentar o inimigo em seu covil. À medida que ela seguia em frente, uma figura sinistra emergiu das sombras. Era o próprio Daniel Vasconcelos, a personificação do mal que havia corroído o Vale das Sombras por tanto tempo. Seus olhos faiscavam com uma mistura de desprezo e arrogância, sabendo que estava diante de uma adversária corajosa, mas que ele acreditava poder subjugar. O ar estava impregnado de eletricidade enquanto Laura e Daniel se encaravam, prontos para o confronto final. Os corações batiam acelerados, e a tensão se estendia pelo ambiente como um fio invisível prestes a se romper. Era um momento decisivo, onde todas as peças do quebra-cabeça se uniriam em uma revelação explosiva. Laura sabia que estava diante de um inimigo astuto e implacável. Daniel Vasconcelos, o homem que havia se cravado nas sombras da cidade, estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger seus segredos e manter seu domínio sobre o Vale das Sombras. Mas Laura não iria recuar, não depois de ter chegado tão longe. Com voz firme e olhos penetrantes, Laura lançou a primeira pergunta que ecoou pelo ambiente silencioso. Ela exigiu a verdade sobre o desaparecimento de sua mãe, querendo saber todos os detalhes que Daniel havia ocultado por tanto tempo. Seus olhos não piscavam, sua determinação era inabalável. Daniel, por sua vez, vacilou por um instante. O olhar penetrante de Laura parecia perfurar as camadas de mentiras que ele havia construído. Mas em um último ato de desespero, ele recusou-se a revelar tudo. A verdade estava diante de seus olhos, mas ele estava disposto a levá-la consigo para o túmulo. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um barulho ecoou no ambiente, uma porta sendo arrombada. Laura e Daniel se viraram em direção ao som e se depararam com um grupo de investigadores, jornalistas e pessoas que haviam sido afetadas pela corrupção. Eles haviam se unido, seguindo o rastro de Laura, prontos para apoiá-la e ajudá-la a expor a verdade. A chegada desses aliados fortaleceu Laura. Era como se a coragem e a determinação de cada um se fundissem em uma força invencível. Era uma demonstração de que a luta contra a corrupção não era apenas uma batalha individual, mas uma causa coletiva em busca de justiça. Com a pressão aumentando, Daniel percebeu que não tinha mais escapatória. O cerco se fechava ao seu redor, e ele estava acuado. Em um último ato de rendição, ele finalmente confessou todos os seus crimes, revelando os segredos mais obscuros que assombravam a cidade. Cada palavra era como uma admissão da sua derrota iminente. A revelação final ressoou como um trovão nos ouvidos de todos. Com uma voz trêmula, ele começou a revelar os detalhes do desaparecimento da mãe de Laura, revelando que ela havia sido uma vítima de sua ambição desmedida, expondo uma teia de mentiras e traições que haviam marcado a história do Vale das Sombras. O mundo de Laura desmoronou ao seu redor. As emoções se chocavam dentro dela, mas ela sabia que não podia se deixar abater. Laura ouvia cada palavra com uma mistura de dor e alívio. Finalmente, a verdade começava a emergir, como uma luz brilhante no fim de um túnel escuro. Era a resposta que ela buscava, mesmo que fosse acompanhada por um peso imenso. Laura e seus aliados haviam cumprido sua missão de expor a corrupção e devolver a esperança ao Vale das Sombras. A cidade estava livre das garras da corrupção, e agora era hora de reconstruir e curar as feridas. Mas Laura sabia que seu trabalho não estava completo. Ela se tornará uma voz, uma defensora da verdade, pronta para enfrentar novos desafios e garantir que a justiça prevalecesse. E assim, a história de suspense e drama em O Vale das Sombras chegava ao seu desfecho, com a promessa de um amanhã mais justo e esperançoso.